se você é mãe, você vai se reconhecer. Eu sento para fazer alguma coisa simples. E às vezes é responder um e-mail, às vezes é escrever um post, às vezes é organizar uma ideia. E eu penso, agora vai. Só que aí vem a vida e faz puf! Mãe! Ô mamãe! E aí a gente fica naquela, né? O WhatsApp acende, a casa chama, e quando eu vejo, eu passei 40 minutos fazendo tudo, menos a coisa que eu sentei para fazer. E o pior, não é nem o atraso, o pior é aquela sensação no final do dia de, meu Deus, eu fiz tanta coisa e parece que ao mesmo tempo eu não fiz nada. Se acontece isso com você, então fica aqui comigo, porque hoje eu não vou te dar uma bronca. Eu vou te dar um guia prático para você ter mais foco sem se perder tanto, sabe? Primeiro a gente vai combinar uma coisa, vou te explicar rapidamente, tá bom? Atenção é você colocar foco em uma coisa. Concentração é conseguir manter esse foco por mais tempo. E mãe vive no ambiente mais difícil do mundo para isso, porque a sua vida tem interferência o tempo inteiro, externa, interna, tecnológica. Então, se você se sente meio dispersa, não é porque você não tem disciplina, é porque você vive num mundo que te chama o tempo todo, e ainda mais um mundinho pequenininho, né? E aí a pergunta vira, como que eu protejo meu foco dentro da rotina, dentro da vida real? Eu vou te mostrar 5 problemas que mais roubam o seu foco e as soluções práticas para resolver isso, ok? Este vídeo é um guia, então você pode assistir uma vez só, mas se você puder, abre o bloco de notas e vai anotando aí para você não se perder, porque são coisas que é legal ter anotadinho, tá bom? Antes disso, inscreve no canal, ativa notificações, porque aqui eu sempre vou pegar esses temas mais difíceis e transformar em uma ferramenta de vida real. Agora, vamos para o primeiro problema silencioso, e ele é muito grande: a dificuldade de dizer não. A primeira coisa que rouba o foco das pessoas é a dificuldade de falar não. E aqui, como mãe, isso fica ainda mais pesado, porque você não diz não por educação. Você acaba dizendo sim por culpa, por medo de desapontar, por medo de ser vista como egoísta. Só que a cada sim dado com o coração dizendo não, vira uma conta. E essa conta é paga com o seu foco. Você está tentando fazer uma coisa importante e alguém te chama, e aí você automaticamente abre um espaço e quando volta você perdeu o fio. Então eu comecei a usar um princípio muito simples na minha vida, que eu ouvi em um outro vídeo uma vez. Se não for um sim muito óbvio, é um não. Eu sei, isso dá medo, porque a gente confunde contundência com prepotência. Mas dizer não com respeito não é ser grossa, é ser adulta. E eu vou te propor uma prática leve, mas poderosa, ok? Os seus próximos 10 nãos não precisam de justificativa longa. Só um, agora não consigo, hoje não dá, isso não cabe na minha agenda. Por quê? Quando você para de explicar demais, você para de negociar o seu foco. E isso já vem puxando um outro ponto, porque quando você aprende a dizer não, você começa a ser mais objetiva. E o segundo é isso mesmo, é a falta de objetividade. Esse problema é a mãe que perde o foco porque perde tempo com o que não precisava existir. Aquela reunião que podia ser uma mensagem, uma conversa que podia ser 2 frases, tarefa que vira novela. E é aqui onde muita mulher se confunde. Ela acha que não tem tempo, mas na verdade ela tem o tempo vazando, sabe? E o antídoto é muito simples. Lista. Mas não aquela lista gigante, tá? Vai fazer você se sentir culpada por não ter feito nem metade dela. Lista com ordem. Porque nem tudo na vida tem a mesma importância. Você escolhe a pedra grande do dia, aquela tarefa que muda o teu jogo. E é aí o resto vai virando suporte, ruído. E isso tudo se conecta com a tríade do tempo na prática. Muita coisa hoje é urgente. Um dia ela já foi importante. Virou urgente porque a gente esqueceu e acabou adiando.
Então, objetividade é isso, definir o que é importante antes que vire urgente. Mesmo com lista, tem um terceiro ladrão que vem aí, é a distração. Gente, esse problema é o terceiro problema que a gente tem. Você se distrai com facilidade? E eu não vou falar isso com julgamento não, porque eu também passo muito por isso, tá? Só que existem 3 tipos de interferências que acabam prejudicando a nossa distração, tá bom? Interferência externa, quando alguém entra, alguém pede alguma coisa pra você, alguém te chama. Interferência tecnológica, celular, notificação, Instagram. E interferência interna, que é a que tá aqui, ó, que são aqueles pensamentos, aqueles devaneios. Toda vez que você é interrompida, você não volta do zero em 1 minuto. Você demora para retomar o nível do foco. Então, quando o seu dia tem muitas microinterrupções, você não percebe, mas vai ficando cansada e improdutiva no decorrer do dia. A solução aqui não é virar uma pessoa fria, tá? É virar uma pessoa estratégica. E isso leva ao princípio mais simples e mais poderoso de todos, o seu ambiente, porque ambiente tanto pode te distrair como pode te proteger. Se o celular está na sua mão, ele manda em você. Se ele está longe, você manda nele. Se o lugar está bagunçado, seu cérebro fica escaneando o ruído o tempo todo. Se está limpo, a sua mente respira. E eu não estou falando de casa perfeita, ok? Eu estou falando de um campo funcional de foco. E isso chama o próximo bloco, porque mesmo com o ambiente ajustado, a mente ainda foge. Devaneio e fuga mental é um problema número 4. Você começa uma tarefa e do nada vai para longe, a sua cabeça viaja. Isso acontece muito com a gente que é mãe. Por quê? Sua mente está sempre rodando e planejando aquele planejamento invisível. O que falta comprar, a consulta do neném, a vacina, a roupa, o boleto, a comida, a massagem, enfim. Palavra que parece corporativa, mas é maternal. Briefing. E você precisa definir isso urgente. Eu comecei a definir. Qual é o começo, meio e fim? Quanto tempo isso vai durar? Qual é o resultado mínimo aceitável? Por quê? Porque briefing, ele vai cortar a sua fuga. Briefing, ele dá contorno. E isso muda o jogo, especialmente em reuniões e em tarefas mentais. Agora, mesmo com foco, lista, ambiente e briefing, tem um último ponto que separa quem é ouvida de quem se perde. É a falta de assertividade. Esse é o 5º problema. A comunicação ruim. Quando você não se comunica bem, você perde muito tempo refazendo. Você perde energia explicando de novo, você perde foco com ruído, com mal entendido. E aqui vai uma frase que eu levo comigo. Quem pergunta melhor, ganha. Quem fala primeiro, muitas vezes, perde. Assertividade não é falar alto, é falar claro. E para falar claro, você precisa ouvir bem. Tem gente que sempre tá ali, mas escutar é diferente, escutar é entender. Então, uma prática poderosa para o foco é 1 semana onde você fala menos e pergunta mais. Por exemplo, explica o objetivo, qual foi a sua decisão final, qual o próximo passo, qual o critério disso pronto. Isso começa a te evitar o retrabalho. E retrabalho é um dos maiores ladrões de foco na vida de uma mãe. Resumo da ópera, então. Vamos lá. Eu queria fechar te lembrando de uma coisa. Você não precisa virar uma máquina, tá? Você precisa virar uma mulher que se protege. Foco no universo da mãe não é luxo, é sobrevivência emocional. Por quê? Quando você não tem foco, você vive apagando incêndio. E incêndio constante vai virando uma exaustão, culpa, a sensação de que eu nunca chego em lugar nenhum. Então, volta para os 5 pontos. Diga não com respeito, seja objetiva com lista e ordem, reduza interferências e ajuste o seu ambiente. Corte os seus devaneios com briefing e comunique com clareza e escuta. E agora eu quero que você me diga nos comentários aqui embaixo qual desses 5 mais anda te atrapalhando aí. Porque se você nomeia, você consegue mudar. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau!